escola de missões, nós declaramos que eles não vão ter falta de nada. Os recursos sobrando. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Começamos bem, coração poderoso. Tomamos posse de tudo que foi falado aqui. Amém? E vamos marchar para Cristo. Amém? Aleluia. Declare, pelo Senhor, marchamos sim. O exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vida e o glória. Aleluia, temos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos... Aleluia, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós. Aleluia! O nosso general é Cristo, seguimos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias, marchamos sim, em suas mãos a chave que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra perecerá. É desse jeito. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos... Aleluia! O nosso general é Cristo, é Ele. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Oh!
Aleluia. Aleluia. A presença do Senhor é quem nos faz vencer todas as barreiras. Amém? Que você possa adorar ao Senhor com esse cântico que diz o seguinte: tua presença em minha vida é o meu. Ela é mais preciosa do que a prata ou o ouro. E nada se compara a ti. Nada nesse mundo é maior que a presença do Senhor. Nada nesse mundo é maior que tua presença. Nada me alegra mais que a tua vida em mim. E nada se compara a ti. Declare para o Senhor agora. És tudo para mim, minha segurança e paz. És tudo para mim, meu Salvador, meu Adonai. És tudo para mim, meu abrigo, meu descanso. E nada se compara a ti. És tudo pra mim, minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra mim, meu abrigo, meu descanso. E nada se compara a ti, nada se compara. Oh, tua presença em minha vida é o meu maior tesouro. Ela é mais preciosa do que a prata ou o ouro. E nada se compara a ti. Declare para o Senhor: nada se compara. Nada me alegra mais que a tua presença. Nada me alegra mais que a tua vida em mim. E nada se compara a ti. És tudo, és tudo, és tudo pra mim, minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra mim, meu abrigo, meu descanso. E nada se compara a ti. És tudo pra mim, minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra mim, meu abrigo, meu descanso. E nada se compara a ti. E nada, nada, nada
nada, nada, nada se compara a ti. Nada, 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 nada está acima do teu nome. Está acima do teu nome. Só Jesus é quem nos salva. Só Jesus é quem nos cura. É o Senhor Todo-Poderoso. És tudo pra mim, minha segurança e paz. Tu és a nossa segurança, Senhor, meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra mim, meu abrigo, meu descanso, e nada se compara a ti. Nada se compara, Senhor. Diga palavras de amor para o Senhor nesse momento. Nada se compara ao que Ele representa na nossa vida, o que Ele é na nossa vida. Aleluia, Pai. Nós te amamos, Jesus. Nós te engrandecemos, ó Pai. Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda majestade. Glória, glória, glória. Aleluia. 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 Ó Senhor, ó Senhor, nosso Deus. Ele é poderoso. Aleluia. Aleluia. Poderoso Senhor, nosso Deus. Levante suas mãos ao céu, engrandeça o Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém, 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 amém. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Poderoso. Ele é poderoso. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus
as muitas gerações rendidas em louvor, cantamos ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantamos ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam. Declare. Toda a criação, santo, inventado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, declare. Sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Declare seu nome. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e governos, teu nome é sobre todos, e os anjos cantam. Sim ao Rei dos Reis, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo, e o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo clama, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o culto é para o Senhor. Obrigada porque nessa noite nós te exaltamos, nós te louvamos, nós te amamos, Senhor.
e que o Senhor me tenha como um fio condutor da sua unção, da sua mensagem que o Senhor quer que eu traga para os seus filhos, Pai. E que o seu Espírito tenha total liberdade nesse lugar para fazer tudo aquilo que lhe apraz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada, Adriana. Obrigada, Alain. Podem sentar. Vamos continuar com o nosso assunto sobre santidade. Só que antes eu queria falar com vocês que, às vezes, parece palavras assim, de correção, né? Tem gente que fala, porque... Tá? Mas é necessário. O diabo quer que a gente fique ignorante na palavra, que a gente não saiba das coisas. E a ignorância faz com que a gente peque sem saber. Né? E como filhos, nós temos que saber o que a palavra fala. O que a gente pode fazer para a gente ser melhor a cada dia, como cristão, como ser humano, para que a gente possa ser um colaborador do Senhor nessa terra. Amém? E aí eu quero ler uma passagem que não tem a ver com santidade, só para começar, mas que é bom que a gente tenha os nossos olhos abertos e ouvidos atentos a essas passagens da Bíblia, para que a gente não venha a ser enganado. Amém? 2 Timóteo 4, 3 e 4. 2 Timóteo 4, versículo 3, que diz assim: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Nós não estamos aqui para falar o que cada um deseja. Nós estamos aqui para falar o que o Senhor assim nos orienta. Amém? Então, que a gente tenha um coração aberto, uma terra fértil, para que a palavra possa cair nesse bom solo e criar frutos. Amém? Vamos lá, então, vamos começar sobre santidade. Vamos lá em 2 Coríntios 5. Um tema que não tem muito amém, aleluia, glória a Deus, mas deveria ter, porque é ensinamento. E ensinamento faz a gente crescer de fé em fé e de glória em glória. Amém? 5:17, que fala assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si mesmo, para si por meio de Cristo, e nos encarregou de conciliar outros com Ele. Nós nascemos de novo e nos tornamos uma nova criação. E como que é isso, eu nasci de novo? O nosso espírito nasceu de novo. Quando nós aceitamos Jesus, por fora nós continuamos o mesmo, mas por dentro nosso espírito nasce. E aí começa um processo como o crescimento de uma criança. Amém? E aí o nosso espírito vai se alimentando da palavra, ouvindo, e é assim que a fé vem, ouvindo e ouvindo a palavra de Deus. E conforme a gente vai ouvindo, a gente vai aprendendo e a gente vai andando na palavra. Porque aqueles que só se tornam ouvintes, nada vão desfrutar da palavra. Amém? Só vão ver outros crescendo. Tem muitas pessoas, às vezes, que chegam nas igrejas, uns ficam e outros avançam. Por quê? Porque andaram na palavra, porque seguiram as orientações, se submeteram e aí avançam. Agora, os que ficam em submissão, que ficam cheios de perguntas dentro de si e não passa para outras pessoas, até para poder ser orientado, vão ficar para trás, até acordarem e correrem a carreira. Então, a palavra, ela vem sendo ensinada, a gente vai lendo a palavra, a gente vai orando, a gente vai fazendo tudo aquilo que a palavra fala. E nós vamos crescendo.
Amém? Crescendo espiritualmente. Crescer é um processo. Não é assim de uma hora para outra que você vai saber tudo. Não, não é. E nem vai conseguir fazer tudo. Também não é. Tem coisas que você, quando aceitou Jesus, você fazia coisas erradas. E durante um tempo, você ainda vai continuar fazendo. E está tudo bem. Você não pode continuar por muito tempo. Tudo tem um prazo, um tempo. É igual uma criança que faz cocô na calça, com 10 anos, faz cocô na cueca ou na calcinha. Né? Não é mais tempo para isso. Então, a mesma coisa é o nosso espírito. Então, a gente vai crescendo, ele vai se alimentando da palavra e vai, conforme vai aprendendo a palavra, é como, no Rema até fala isso, é como um quarto escuro. A gente está no quarto escuro, não sabe onde está nada, tudo escuro. Aí a gente escuta falar sobre perdão. Aí a gente vai lá, acende aquela luzinha e a gente limpa aquela parte lá, nossa, que estava suja, sobre perdão. Aí a gente aprende a falar sobre semeadura. Aí a gente vai lá e limpa aquela, até uma hora que o quarto está todo limpo. Ele está todo arejado, limpo, com flores, pronto para dar, para receber. E assim é a palavra. A gente não vai mudar de uma hora para outra. Mas o que o Senhor vê é o nosso coração. É a motivação do nosso coração. Quando a gente tem fome e sede da palavra, o Senhor se alegra disso. Mesmo que a gente caia, mesmo que a gente tropece, mesmo que a gente, às vezes, fala alguma coisa para alguém que saia da palavra, que não é para falar, mas ele sabe que a gente está querendo acertar. E ele está ali com a gente, está com a mão, venha. Igual Pedro, quando foi afundando, né, porque não afundou de vez, Jesus disse, comam para ele. Amém? E é assim o nosso crescimento espiritual. E é assim que a gente vai aprendendo a santidade. O que é santidade? É a gente andar conforme a palavra. Santidade tem que ser a nossa identidade. Tudo que a gente faz fora da palavra é pecado. Comer demais é pecado. Falar demais também é pecado. Porque às vezes quando ele fala demais, fala além do que deveria falar. Então tem coisas pequenas que vocês podem achar pequenas, mas que conta muito. Né? Pode parecer, mas só comi um negocinho ali. Mas se você não tem o domínio de rejeitar um docinho, como que você vai rejeitar o pecado? Então, é domínio, é o fruto do Espírito. A gente pode um dia falar, tudo bem, eu já estou, sei lá, um mês sem comer um docinho. Mas se a gente quer continuar lá toda em forma e com saúde saudável, né? Comendo coisa saudável, a gente não vai comer, daqui a pouco ele não vai fazer falta pra gente, não. Quando você botar ele na boca, tu vai até... Amém? Quando eu me converti, eu bebia cerveja. Mas foi uma das coisas que eu logo não tive problema nenhum. Não tive. Eu logo cortei essa coisa na minha vida. Não me fez falta nenhuma, eu podia ver. Eu sou uma pessoa assim, quando eu me determino a fazer alguma coisa, eu posso ver as pessoas comendo na minha frente, ou o que for. Se eu achar que eu não vou fazer aquilo, eu não vou fazer e pronto. Não vai ser ninguém que, por exemplo, eu estou de dieta. Não posso ver ninguém comendo que eu vou comer. Não, a pessoa come. Né? Quem está de dieta sou eu, né? A pessoa come, beleza, problema nenhum. Posso ver, comendo, bebendo, para mim não tem problema nenhum. Mas é lógico que tem outras coisas que demorou mais, como a minha língua, né? E a palavra diz que aquele que domina a língua, domina o corpo todo, né? Então, demorou mais um tempo. E ainda estou no processo ainda, né? Porque se eu tivesse toda perfeita, eu já estava lá em cima, na glória. Mas a gente vai aprendendo e vai, cada dia mais a gente vai cortando. Não, isso não condiz mais com a minha vida. Não condiz mais com o cenário que eu estou vivendo, né? Então, é assim que a gente começa a santidade. É aprendendo
né? A gente aprende ouvindo e fazendo aquilo que a gente aprende. Amém? E aí, se você tiver dúvida, porque às vezes você pode escutar alguma coisa que você vai falar, não, eu nunca vi isso na Bíblia. Vai lá e procura. Procura lá se realmente é aquilo que a pessoa está falando. Amém? Vamos agora em 1 Coríntios 6:19. Porque quando a gente não sabe das coisas, às vezes as pessoas... Você vai em outros lugares, ou, sei lá, numa outra denominação, numa outra igreja, e a pessoa fala alguma coisa, ou até alguém que se diz cristão e fala, e se tu não sabe a palavra, tu vai se enganar. Né? E cada dia mais o cerco se fecha. Principalmente contra os cristãos. É tudo que está na Bíblia. Não tem surpresa nenhuma quanto a isso. Então, a gente vai ter que ficar firme na palavra mesmo. Porque aquele que ficar, não vai perecer e não vai cair. Amém? Então, vamos lá. 1 Coríntios 6:19, que fala assim. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. A mesma coisa, quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Ele habita dentro de nós. O maior habita dentro de nós. É literalmente o rei na barriga. E aí, como você pode, às vezes, tentar enganar, vamos dizer assim, um amigo teu que é crente, vamos dar um exemplo, fuma um cigarro. Aí perto do amigo, você não vai fumar aquele cigarro. Mas o Espírito Santo está dentro de você. E ele está vendo. Então, não tem a quem você enganar. Não engana. Engana a si mesmo. A mesma coisa é sobre roupa. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você olha. E ele vai dizer a você, tá bom, não tá bom. Põe mais comprido, não põe tão decotado. Você vai aprendendo. É só ouvir a voz do Espírito, é só ser sensível. Mas como que eu ouço? Começa a orar ao Senhor, para você aprender como que é a voz do Espírito. Começa a ler a palavra. Ele vai falar com você através da palavra dele. Ele não vai criar outras palavras, não vai criar gíria, jargão, nada disso. Ele vai falar com você na palavra. Na verdade, ele fala sempre conosco. Nós é que não escutamos. Que nem sempre estamos disponíveis, estamos correndo, estamos com a cabeça em outro lugar. Então, assim, ele está sempre ali para nos dar aquilo que a gente precisa. A gente que nem sempre está disponível para ouvir ou para obedecer. A gente até ouve, mas acha que não, né? Fica, não, isso é coisa da minha cabeça, não é não. Se for o que a Bíblia fala, não é coisa da sua cabeça. É o Espírito Santo que habita dentro de você. Ele sabe o que você pensa, o que você come, o que você fala, o que você imagina, que deseja, tem vontade de esganar. Ele sabe. Não engana ninguém. Não engana ninguém. E assim, veio uma vontade de esganar, é bom que vontade é coisa que dá e passa. Né? Aí quando passa, Senhor, obrigado. Eu pequei, mas eu volto para a sua palavra, eu volto para aquilo que o Senhor tem para me dar. Amém? Vamos lá agora em Romanos. Romanos 6. Seis, 22. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Tem pessoas que falam assim, eu não consigo ficar livre lá, de algum vício, de alguma coisa que possa ser o pecado. Né? Até mesmo do seu comportamento, personalidade forte. Eu não consigo. Você deve estar alimentando mais a sua carne do que o seu espírito. Né? Porque, assim, eu sei que tem vícios, como de drogas e coisas pesadas, que não é fácil de sair. Mas também não é impossível. A gente pode procurar ajuda. Né? E quando diz aqui que o salário do pecado é a morte, pior do que a morte física é a morte espiritual. É a gente não mais ouvir a voz do Senhor. Nunca mais. Então, assim, não é... Porque pode pensar, mas eu estou vivo. Está vivo, mas está todo esculhambado. Não tem mais o Senhor dentro. Foi salvo? Foi. Mas se a gente não crescer, a gente não vai viver a plenitude que o Senhor tem para nós. E o que Ele tem para nós não é morte, nem espiritual, nem física, é uma vida eterna. O que a gente está passando aqui é um tempo. A vida eterna é eterna. E se você não conseguir ela aqui, vai ser tarde demais. Então é melhor se ajeitar aqui, né? É melhor matar a sua carne, vamos dizer assim, né? Deixar os desejos, joga fora e ter uma vida eterna. Imagina você desfrutando lá daquele chão, né, de ouro, um lugar que não tem doença, que não há tristeza, que não tem desespero, que não tem falta. Mas vai ter gente que mesmo tendo isso tudo ainda vai querer voltar à velha vida. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, ele vai reinar durante um tempo, depois de 1000 anos, de alguma coisa assim, as pessoas ainda vão querer voltar àquele tempo. E a gente sabe que existia. Porque a gente sabe da vida eterna e a gente muitos nem procuram. Né? Tem tanto crente que se desvia e vai para outras religiões que não tem nada a ver. Então, assim, é fácil você... É uma linha muito fina. Você ficar aqui ou lá. E o muro é do diabo. Se você ficar em cima do muro, ele vai deixar você em paz, porque o muro é dele. Então, é tão assim... Eu sei que tem coisas que quem vive em trabalhos seculares, que vivem, por exemplo, escola, universidade, hospital, que são pesados. Tem muita gente que não é cristã. E é um clima pesado. Mas se fortalece na palavra. Porque é ali que a luz tem que brilhar. É ali que a gente tem que ser colaborador do Senhor. Ele precisa de pessoas ali, nesses lugares, em que tem trevas. Porque onde tem luz, é fácil. Está todo mundo brilhando, todo mundo... Não vai ter diferença nenhuma. Mas é nas trevas é que a luz tem que brilhar. Porque muitos daqueles que às vezes ficam falando, como a menina que fica no presídio, devem debochar, tem que ser firme. Não dá para ser crente meia boca. Não dá. Porque senão ou você se desvia, né? Ou você fica com raiva das pessoas e você nunca vai ganhar as pessoas. E, pelo contrário, a gente tem que ter até misericórdia dessas pessoas que debocham da gente. Porque eu não sei se é nesse que fala que no final elas vão ver que valeu a pena a gente andar na palavra. Não é nesse não. É um outro versículo que fala que no final, aqueles que debocham, quando vê que você, né, foi arrebatado, eles vão ver que a glória de Deus valia a pena. E aí já é tarde para eles.
E a gente pode viver uma vida santa, porque a palavra diz que nós somos santos, né? Foi um preço caro, pago na cruz, né? E não foi só na cruz, começou bem antes da cruz, né? Ele foi flagelado, ele foi espancado, ele foi debochado, cuspido, chutado, para depois ainda carregar uma cruz e depois ainda ser pregado na cruz. Então foi um preço caro que pagou por cada um de nós e todos eles aí. Então vale a pena. Quando você pensa nessa parte, até quando às vezes estou cansada para ir para a igreja, estou cansada. Pensa no que Jesus fez. Ele não falou, eu estou cansado, eu estou toda aqui esfolada e estou carregando a cruz. Por causa de você que nem na época era inimigo dele. Então a palavra diz que nós somos santos. E foi por um preço caro. Caro. E ele levou tudo na cruz. Tudo que você pode imaginar de ruim. E ele vai voltar. E espero que volte para carregar um exército enorme com ele. Amém? Mas, assim, a gente tem que aprender isso e andar nisso. Porque senão não vai valer, não. A gente pode até ir, vamos para o céu, mas será que vamos sentar à direita? Tem um livro do John Bevere que ele fala sobre isso. Ele fala ele conta como se fosse uma cidade, né? Era um reino, ele fala de um príncipe dessa cidade, que dá para você entender que é Jesus, e era como se fosse uma universidade. E a menina, pessoas recebiam bolsas, como se fosse bolsa de estudo. A que recebia menos, com esse dinheiro que ela recebia, ela abria um restaurante, ela dava comida para os pobres, ela fazia o negócio triplicar, ela ajudava fulano, ciclano, ela fazia milhões de coisas com aquele dinheiro pequeno que ela tinha. Outros recebiam mais, aí esbanjavam, fazia um monte de besteira, e tinha um professor nessa universidade. E ele era sedutor. Ele cantava as meninas da faculdade, isso no livro, tá, gente? Ele cantava as meninas se apaixonavam por ele, e ele simplesmente, depois de um tempo, ele ia embora e deixava as meninas desiludidas. E teve uma menina que ela ficou muito apaixonada por ele. E depois que ele deixou ela não conseguiu fazer com que a vida dela fosse avante. Ela ficou magoada com ele, ficou... Aí você vai falar, mas ela tinha motivo. Mas ela não entrou no livro da vida, porque ela tinha mágoa no coração dela. Ela não liberou ele pela mágoa. Ela não entrou no livro da vida. E ele também não. E aí ele falava, mas como que não? Porque no final tem um julgamento nessa universidade. E aí esse professor falava, mas como que eu não vou entrar no livro se eu ensinava? E aí o príncipe falava para ele, você ensinava, mas não fazia. Então ele também não entrou. E ensinava, era mestre. E aqui teve lá o restaurante que doava comida, que trabalhava. Ela sentou à direita do príncipe, do rei. Ela sentou à direita, foi o lugar dela. E outros mais. Teve uns que ficaram como árvore, porque tiveram a palavra e não fizeram nada com ela. Ficaram obesos espiritualmente, sentados. E ficaram como árvore nessa cidade. Só tinha olho e os pés fincados, não tinha como sair. É interessante esse livro, como é mesmo, né? Movido pela Eternidade, do John Bevere. Eu li esse livro há muitos anos, mas é coisa que fica ainda marcada. Então, assim, se você também não fizer nada, tudo tem um preço. Né? Você não precisa ser um ministro de púlpito. A melhor coisa é corpo a corpo.
E as pessoas veem como você anda. Eu mesmo falava, antes de eu ser cristã, eu falava, eu não quero ser cristão para ser igual isso aí. Que enganava os outros. Era grosso, feito uma mula. Eu falava, eu não quero. O que esse pessoal aprende na igreja? Eu me achava melhor do que eles. Mas também não adianta eu ser melhor do que eles, porque eu não tinha Jesus. E não adianta eu não beber, não fumar, não sei o que, não sei o que lá, mas não ter Jesus. Eu não tinha a melhor parte. Mas eram pessoas que não dão testemunho. Não atrai ninguém. Entendeu? Para viver uma vida. O bom é as pessoas olharem para você e falarem, o que aconteceu contigo? Você está tão diferente. Você está com uma outra vida, está com uma outra cara. E isso não quer dizer que está nadando no dinheiro, não, gente. Porque a gente pode viver situações e ser feliz. E rir. Eu e Anderson conhecemos um senhor, ele conhecia a palavra, mas ele não andava na palavra. Ele vivia uma vida, ele contasse a vida dele, tu sentava com ele e chorava. E ele só vivia rindo, Zezinho, né? Só vivia rindo. Rindo e fazia a gente rir, contava palhaçada e dançava. E quando tu via, estava um caos na vida dele. Eu falava, nossa, esse aí fosse cristão, era um testemunho tanto. Porque todo mundo ficava bobo com ele. Como ele podia fazer, ainda alegrar as outras pessoas com todo o problema que ele tinha em casa. Então é assim que a gente tem que ser. Né? Problema todo mundo tem. Todo mundo. Quem não tem problema? Pode ser. Mas assim, todo mundo tem. Mas se a gente ficar com a cara igual maracujá de gaveta, sabe como que é? Toda troncha, não vai melhorar. Só vai piorar. Porque tu começa a gerar coisa dentro de você que não vai fazer você olhar a parte melhor. Né? E a gente tem que pensar como Deus pensa e não como nós pensamos. Murmurar é oxigênio do diabo. Murmuração é oxigênio do diabo. E ele adora que os crentes murmurem. Adora. Por isso que a palavra fala, dei graças a todas as coisas. Amém? Aconteceu uma coisa ruim, vou dar graça? Não, obrigado, Senhor, porque eu estou aqui. Poderia ser pior. Né? Às vezes um pneu fura. Caramba, esse pneu furou. Poderia ter acontecido alguma coisa mais na frente. Então, pensa como Deus pensa. Né? Para a gente renovar nossa mente. Amém? Vamos lá. Lucas 6. Seis 46. Que diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. É forte isso, né? Você imagina, você não anda na palavra, mas aí fala, porque o Senhor, eu impõe as mãos, né? Em nome de Jesus. Está todo errado. A pessoa está toda errada. A pessoa pode até ser curada, porque é o desejo do Senhor. Mas quando chega nessa hora aqui, quem é você? Mas, Senhor, eu curei no seu nome. Amém? Porque para ser usado, para
para alguém, né, para tirar alguém de uma dor, de uma enfermidade ou de qualquer situação, Deus usou a mula. Os dons espirituais não são para os espirituais. Deus usa para que outras pessoas sejam alcançadas. Amém? Agora, os frutos, não. Os frutos é para quem anda na palavra. E aí todos verão. Amém? Todos verão, porque a sua vida vai mudar. Porque você vai ser uma outra pessoa. É a nova criatura, lembra? É a nova criatura se formando. Formando. Já vai virando rapazinho, mocinha e vai até formar maturidade. Amém? Então, é muito triste, de repente, você achar que está abafando, né? Que está, nossa, quando o Senhor vai... E o Senhor fala, quem é você? Amém? Então, que a gente fique bem atento a essas coisas. Porque o Espírito Santo está dentro de nós. E a gente não engana ele. Amém? Então, vamos lá. 1 João 2. E você há de convir comigo que uma casa, a gente não constrói ela nem um dia, nem uma semana, nem um mês, e muitas vezes nem um ano. Ela leva tempo para a gente construir uma casa. E assim é o nosso espírito também. Mas a gente vê o crescimento. Quando você está construindo a casa, você vê. É igual aqui, como foi a construção aqui. A gente via que coisas estavam sendo colocadas, que quando chegava, hoje fez isso, hoje fez o chão. Você vê. É assim os frutos. As pessoas vão ver o que está sendo feito. Amém? Mas está sendo feito. E está sendo visto. Amém? Agora, uma pessoa que está 10 anos, 15 anos, crente, e com as mesmas manias, tem alguma coisa errada. Aí você tem que se examinar e ver o que está errado. Amém? Vamos lá, 1 João 2,15. Que fala assim, não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Amém? Você pode até falar, mas só quando estiver lá em cima, não. Você vai viver o melhor nessa terra. Não é lá em cima, não. Tem muita gente que diz que só vai viver bem quando estiver lá em cima, não. Lá em Isaías, né, 1,19, que fala que aquele que me ouvir e obedecer comerá o melhor dessa terra. Não é lá de cima, não. Dessa terra. Amém? Mateus 7. Sete, 21. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muita igreja não fala sobre isso, né, gente? Do dia do juízo, né? No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Não expulsamos demônio em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, isso é Jesus falando, eu, porém, responderei, nunca os vi. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Quer dizer, desobedecem à palavra. É forte isso, gente.
É forte. E é bom a gente pensar muito sobre essas coisas, para que a gente possa viver o melhor nessa terra, comer o melhor nessa terra. Porque a terra está cada vez mais complicada, né? Você vê muitas pessoas aí fora com depressão, com angústia. Mas aqueles que estão no Senhor, você vê que estão firmes. Eu não estou dizendo que quem está com depressão ou síndrome do pânico, essas doenças emocionais que não estão no Senhor, não é isso. Elas precisam até de ajuda e às vezes até de médicos mesmo. Amém? Porque as coisas na mente, na saúde mental, ela mexe muito com a estrutura da pessoa, até para declarar, para falar, precisa. Mas antes que ela chegue, era melhor que a gente tivesse agarrado na palavra, cuidando da nossa mente, acreditando naquilo que a palavra fala, para a gente não se preocupar com coisa alguma. Isso não é ser irresponsável, não é isso. Se a gente andar na palavra, a gente não vai ser irresponsável. A gente vai crer que quando acontecer alguma coisa, o Senhor, Ele está ali para nos dar, para nos resguardar, para nos renovar, para nos restaurar, para nos levantar. Amém? Uma vida superficial é uma vida de enganos, né? É uma vida que você pode mostrar para os outros. É igual rede social. Às vezes você tira rindo. Está destroçada por dentro. Principalmente mulher, né? Mulher vai muito de rede social, gosta muito, está destroçada. Então, assim, nem tudo que aparece, que parece, né? Tudo que parece é. Igual Denorex, né? Nem tudo que como é? Tinha essa coisa. Parece, mas não era um shampoo que ele. Já não tinha cabelo, isso sim. Então, assim, a gente tem que viver realmente a palavra. Não precisa a gente ir para as redes sociais. A gente tem que viver a verdade da palavra. Porque quem está na palavra todo dia está feliz? Não está. Mas ninguém nem precisa saber que a gente não está bem. A gente entra no quarto e fala com o Senhor. Fica lá o tempo que você precisar, ou o tempo que você tiver, Ele vai entender o teu tempo. Amém? E aí, com essa coisa das redes sociais, às vezes as pessoas, né, eu conheço uma pessoa que ela mesmo dizia, quando eu estou... ela dizia até um versículo da Bíblia, mas, assim, não era bem isso. Ela dizia, quando eu estou fraca, aí é que eu estou forte. Mas ela não vivia a palavra, ela pegou esse versículo e, assim, tirava foto plena. Sabia que não era aquilo. Sabia que não era aquilo. Não precisa. Amém? Cuida de ti. A gente tem que cuidar da gente primeiro, para depois a gente cuidar dos outros. Amém? Se a gente não estiver bem com a gente mesmo, o que a gente vai fazer pelos outros? Então, tem que estar bem conosco mesmo. Então, cuida de ti. Amém? Vamos lá para a última. Pode vir, Adriana. Vamos lá para 1 Pedro. Dois, 9. Que fala assim: você, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo,
agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter a distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Era esse aqui que eu... Gente, você imagina a pessoa que te julga, né? Que é crente, a Bíblia, sei lá o que pode falar. E na hora lá do juízo, ela vê que valeu a pena você ser santo, você ser reto, andar em integridade. Amém? Crente não fura fila. Crente, se achar um dinheiro e saber de quem é, devolve. Mesmo que não tenha nada no bolso. Amém? Crente paga a conta. Amém? Tem tanta coisa que crente é, e muitas vezes. Crente, geralmente, crente não põe outro crente na justiça. Você imagina um ímpio ter que julgar 2 irmãos em Cristo. É triste. Eu lembro que o pastor Tiago teve um problema com as cadeiras lá na sede. E todo mundo falou, a pessoa não entregou as cadeiras, alguma coisa. Todo mundo falava para ele, põe eles, né? Eu falava, não vou botar. Isso é ser crente. Mesmo que você leve o prejuízo. Crente não faz escândalo por causa de dinheiro. Porque a gente sabe quem é o nosso provedor. Aleluia. Se levou, se nos enganou, entrega na mão do Senhor. Não é com a gente, não. Não somos nós que vamos resolver isso. Nós temos que andar em integridade. Nós temos que andar em amor. Jesus não brigava com ninguém, ele pagava impostos. Ele mandava até tirar a moeda da boca do peixe. Mas ele pagava. Se ele pagava, por que a gente não vai pagar? Né? Às vezes é tanta gente querendo ludibriar a Receita Federal. Isso não é coisa de crente. Amém? Que a gente lembre disso. Né? Em qualquer fila, até a fila do pão. Se possível, dê a sua vez. Seja sempre amável, cordial, generoso. Se vê alguém precisando atravessar a rua, ajude. Com compra, segure as bolsas, as compras. Isso pode ser para nós, mulheres, também. Não é só para os homens. A gente pode ajudar. Os braços estão aqui de boa. É para ajudar. Amém? Não fique enganando as pessoas. Se não tem, diz que não tem. Se tem, tiver que pagar, paga logo. Entrega logo. Enganação não é coisa de crente. Mentira não é coisa de crente. Amém, gente? E a gente andando na palavra, com certeza, o Senhor vai nos galardoar, vai nos guardar. Porque nesse final dos tempos, muitas coisas vão acontecer. E nós vamos ter que estar bem firme na palavra. Muitas coisas ruins ao nosso lado. Nós vamos ter que ter estrutura para ver o que está acontecendo à nossa volta. E ainda dar a mão e tirar a pessoa do lamaçal. Amém? Estrutura para ver e não se deixar levar. Quando der a mão, que você tire a pessoa e não a pessoa puxe você para o lamaçal. A gente deve andar longe de pessoas que não tem nada para nos acrescentar, nos edificar. E se a gente ainda não se acha tão forte para influenciar essa pessoa, é melhor a gente não andar com ela. Porque senão pode ser que ela influencie a gente no que é de errado. Amém? Pode até falar, só uma mentirinha.
Não vai fazer mal, não. Pode não fazer hoje. Vocês lembram de Ananias e de Safira? Eles morreram dentro da igreja. Porque a glória do Senhor era grande naquele lugar. Por isso que eles morreram fulminados. Porque mentiram. Então, que a gente não precise viver dessas artimanhas. Né? Que a gente não precise... A gente pode até... Eu sei que às vezes a verdade, ela machuca. Mas do tom que a gente fala, a gente pode falar de um jeito que não maltrata. Que não fere as pessoas. Falar até, às vezes, uma forma de corrigir, às vezes. Mas fala com amor. Amém? Para que as pessoas possam ver que ela está errada. Às vezes a pessoa não vê. Ela não consegue ver. As escamas ainda estão lá, ainda não caíram. Não consegue ver. Amém? E que a gente possa ser esse. Que quando chegar no final, no dia do juízo, as pessoas olham e falam, olha lá, fulano, ele foi. E eu fiquei. Amém? Aí a gente vai ver quem é o bobo, né? Quem é o otário, quem é o alienado, fanático. Tudo aí, gente. Aí que a gente vai ver. Amém? E aí vai valer a pena. Sempre vale a pena. Até hoje em dia vale a pena. Mas Aleluia. Nesse dia vai ser o dia da nossa glória. Glória a Deus. Da nossa vingança, vamos dizer assim. Que não é nossa, que é dele. Mas a gente fala, falou, aí ó. Mas também não fica muito não, senão a gente perde. Mas assim, a gente vai ver isso. Amém? E está bem perto de Jesus voltar. Amém. Glória a Deus. E que a gente possa ser um colaborador dele. Que a gente possa ser esse sacerdote desse reino. Sacerdote que é de um reino que não existe pouco, que não existe miséria, que não existe escassez. Um reino que ninguém resmunga, ninguém reclama, mas é de um povo feliz. Amém? Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todo. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, minha criação, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sentado és, santo, santo pra sempre. Exaltado és, santo, santo pra sempre. Exaltado és, santo, santo pra sempre. Bom, eu não vou fazer o apelo, porque todo mundo que está aqui já tem Jesus, né? Tem alguém que queira ser batizado no Espírito Santo? Falar em outras línguas? Ser edificado, revestido de poder? Você quer? Você? Não? Tem alguém que queira oração para cura?
alguém que esteja com alguma enfermidade, alguma dor, algum desconforto. Eita, povo abençoado, todo mundo curado, sarado. Sejam abençoados na prática dessa palavra, gente. Oh, aleluia. Que coisa boa, né, meu irmão? Que bom que a chuva não nos parou, né? E conseguimos chegar. Amém. Bom demais. Sabe, eu vou dar uns avisos antes de falar sobre dízimo e oferta, porque nós vamos ter algumas coisas bem interessantes acontecendo muito em breve aqui na igreja, e eu vou chamar as pessoas aqui para a gente poder falar. Nós vamos ter um workshop de maquiagem e um curso de barbearia. Vai ser bem interessante para a gente poder estar fazendo aqui. Então eu quero chamar primeiro aqui Isa. Vem cá, Isa, para você falar a respeito disso. Isa vai falar sobre o curso de barbearia. Olá, pessoal, graça e paz. Para quem não sabe, eu sou barbeleireira, tá? E o nosso curso ele vai ter duração de um mês. Vai ser realizado aqui na igreja, certo? Todas as segundas-feiras, às 18 horas. Então, vocês comuniquem, tá? Aos seus vizinhos, pessoas. A gente vai ter um número limitado de alunos. E vai haver uma taxa simbólica para quem quiser participar, que é no valor de R$30, gente. Então, é um curso que você vai ter. Vai ser toda segunda agora no mês de maio, tá? Às 18 horas. E você só vai pagar essa taxa, tá certo? Para manutenção dos aparelhos, tá bom? Então, venha participar e traga mais gente, tá bom? Bom demais. Sabe, pessoal, é interessante que a gente pode, de uma forma, depois que eu fiz um corte com a Isa... Não, na verdade, eu fui lá fazer um corte. Eu fui, não fui? E ela me deu uma dica de usar um Presto Barba. Pronto, eu não quero outra vida agora. Olha, pensa aí, eu pagava R$40 em 15 dias para cortar o cabelo. Olha, agora eu gasto um Presto Barba de 3 em 3 dias. Não foi com a Isa, não. Foi lá no pé de casa. Lá. Era caro. Mas, então... Ai, meu Deus. Mas a gente vai também ter um workshop de maquiagem. Ela falou o valor R$30. Esse valor, na verdade, pessoal, é porque, sabe, muitas vezes a gente coloca algo gratuito e as pessoas não valorizam. Então, você coloca um valor para que ela fale, não, eu paguei. Pronto. Sabe, nós temos excelentes profissionais nesse lugar. E vamos ter outros cursos. Mas se a gente não valorizar, faz com que as pessoas... Sabe, o jiu-jitsu está tendo aqui segunda, quarta e sexta. Tinha mais de 120 inscritos no jiu-jitsu. Segunda, quarta e sábado, desculpa. Tinha mais de 120 inscritos. É gratuito, né? Se você vir aqui hoje, se tiver 30 pessoas, é muito. E as pessoas começam na empolgação, mas depois elas não conseguem manter o compromisso. Mas quando ela paga, aí ela fala, não, saiu do meu bolso, é diferente. E isso é uma coisa que a gente, assim, não é que, se tiver alguém que tem um desejo de fazer o curso, cara, não tem condição, mas eu quero fazer. Eu pago a galera daquela pessoa para ela poder estar aqui. Sabe, o problema não vai ser o valor que vai impedir ela de fazer o curso, mas se a gente não colocar algo que faça com que aquela pessoa tenha um compromisso, ela não vai valorizar. Amém? E o de workshop vai ser o Anaí, sobre maquiagem. Anaí, olha aqui. Amém. Assim, para homem não cai tão bem, né? Então é bom que você nem se anime. Mas você pode convidar a sua esposa, você pode pagar para ela. Vai ser somente R$20, né? A gente que é mulher, a gente gosta de maquiagem, não é verdade? Então, talvez a gente não vai nem na padaria sem maquiagem. Não é o meu caso, que eu vou, mas enfim. Então, a gente vai ter esse workshop de maquiagem dia 16, tá certo? Então, é para quem? Para as mulheres que gostam de se maquiar, porque vai ser curso de automaquiagem e de básico de maquiagem, tá bom? Então, isso além de nos favorecer para a gente saber se maquiar, né? Também pode favorecer alguém que queira trabalhar nessa área para iniciar, porque só tem como começar começando, não é? Então, é do básico. Então, a gente vai ter dia 16, cai num sábado, de 9 às 2. Então, você pode vir, mulher,
será o custo de R$20. E também pode convidar alguém, tá bom? Alguma menina, alguma moça, alguma jovem, alguma senhora que queira fazer, tá bom? Então tem gente que não sabe se maquiar, mas é simples. Mas tem gente que não sabe. Mesmo que você saiba, você pode aprender mais, não é? Então a gente convida você para estar aqui. A gente já está fazendo inscrição, né? Então, ó, já tem um. Quem vai? Ai, já temos 3. E comigo 4, né? Então, aí o que é que acontece? Você tem o seu material de maquiagem, né? Você que é mulher, você tem seu material de maquiagem. Deveria, Deveria. Mas você não tem, né? A gente vai movimentar as coisas aqui. Então, vai precisar você ter o seu material e o seu espelhinho. Mas eu não tenho material e não tenho espelhinho. Faz a tua inscrição que dá certo você vir, tá bom? Combinado? Sim. Isso, meu irmão. E vamos ter outros. Porque nós temos diversos profissionais aqui. E é uma forma também da gente incentivar as pessoas a estarem vindo aqui a essa igreja. Da gente movimentar esse espaço. Dele não ficar fechado o tempo todo. Nós temos 2 salas com ar-condicionado aqui dentro. Onde os cursos vão acontecer numa sala com ar-condicionado. Olha que beleza. Né? Você poder estar lá dentro de uma sala confortável. Porque vai estar, de repente, tendo um evento. Olha que interessante, né? Nós vamos ter uma atividade aqui na nave, que provavelmente seja o jiu-jitsu das meninas. E já pode até convidar as meninas que vão estar aqui no jiu-jitsu no dia. E a gente também vai ter o curso lá na sala, fechado. Então, assim, nós vamos ter a possibilidade de fazer, de divulgar tudo que tem acontecido aqui na igreja, também através dos cursos. E futuramente vamos ter outros cursos. Vamos nos organizando. Esse é um primeiro momento. Vamos ver como vai que as coisas vão andar. E nós vamos fazer isso acontecer com mais frequência. Amém? Se você tem uma boa habilidade aí que você queira ensinar alguém, nos procure. Quem sabe você também não pode auxiliar com seus dons a outros. Vamos postar. Vamos postar para a gente divulgar. Sim, a oferta não é voluntária, né? A pessoa que vai dar o curso, ela é voluntária para o curso. E esse valor que, na verdade, nós vamos estar recebendo, ele vai ser revertido no material que precisa ser comprado, nas coisas que precisam ser organizadas, para que a gente possa ter o curso aqui na salinha, tá bom? E vai ser poderoso. Dia 18 agora, no próximo sábado, nós vamos ter o culto dos homens. Olha que beleza. Às 19h30 nós vamos ter um culto de homens. Quem vai estar ministrando é Tiago Sampaio. Tiago é um dos ministros lá da sede, é um pastor que serviu muitos anos com a gente lá no diaconato. Tiago é um homem de Deus, uma benção. Então, já pode ir divulgando, homens e mulheres que estão aqui, convide familiares, amigos. Então, olha, vai ter um culto poderoso no próximo sábado, às 19h30, lá na Malvina. Depois a gente faz aquela brincadeira boa, depois do culto dos homens. A gente se reúne, quer uma carne. A gente tem que conversar, né? A gente poder ter uma comunhão entre a gente. Pensa numa coisa boa. Você sentar ali, bater um papo. E é muito bom, irmão, a gente poder ter esse tempo de comunhão depois. Então convide pessoas para que eles possam estar aqui e vai ser um tempo poderoso juntos. Amém? Então vamos lá, vamos falar sobre, depois eu dou o restante dos avisos, vamos falar sobre dízimo e oferta. Sabe, dízimo e oferta, eu já estava lendo algumas coisas e que me chamou a atenção. Sabe, um motivo de dizimar e ofertar é a gratidão e a adoração. É um ato de reconhecimento por tudo que Deus tem feito e uma forma de devolver uma parte do que Ele nos concede. É um reconhecimento da provisão. Demonstra que o cristão entende que Deus é o dono de todas as coisas e o sustento vem dele. É uma manutenção também esse dízimo e oferta. Sabe, se eu dizimar e ofertar, é uma manutenção desse prédio, daquilo que nós estamos fazendo nesse lugar, daquilo que nós estamos comprando, adquirindo para esse lugar. É uma obediência e confiança. A prática é a fidelidade financeira. 10% da oferta é voluntária. É um ato de obediência que demonstra confiança à provisão divina. Todas as vezes que você dizima e oferta, meu irmão, pode ter certeza que não está saindo da sua vida, não. Pelo contrário, você está colocando uma semente poderosa. É uma proteção contra o egoísmo, ajuda a liberar o coração ao apego ao dinheiro, coloca a confiança em Deus e não no tesouro terreno. Mas o motivo é uma promessa de bênção e propósito.
A Bíblia associa a fidelidade e prosperidade divina ao suprimento das necessidades, além de prometer proteção contra o devorador. E às vezes a pessoa fala assim, meu dinheiro não consegue chegar ao final do mês. Mas muitas vezes você não é fiel naquilo que chega nas suas mãos. E às vezes você é roubado por isso. Seja fiel no seu dízimo e oferta. Sabe, um outro motivo é a generosidade e a alegria. Deve ser um ato voluntário, dado com alegria conforme o propósito do seu coração, e não por constrangimento. A oferta voluntária é vista como um aroma suave ao sacrifício aceitável a Deus, focado em generosidade, enquanto dizimar é considerado um princípio de fidelidade. Provérbios 3:9 vai dizer: honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de tua renda. Todas as vezes, meu irmão, que a gente se levanta, eu tenho um hábito, eu adquiri um certo hábito. Por exemplo, a Márcia tem uma forma de fazer, eu tenho outra. Eu gosto muito de pegar o meu dízimo e minha oferta, eu faço normalmente aquilo. Se vocês verem na frente da cadeira aí, tem um QR Code que você pode ler e fazer o seu dízimo e oferta através do celular. A Márcia, normalmente, ela recebe o pagamento, ela faz na hora. Ela fala assim, abre aí o aplicativo, abre o QR Code. Aí eu tenho que pegar o meu telefone, abrir para ela poder ler e fazer na hora que ela recebe o pagamento. Eu gosto de chegar aqui na igreja e fazer, tá aqui. Cada um tem uma forma de agir. Eu também procuro separar um valor todo mês da minha oferta. Então, assim, muitas vezes eu não posso pegar R$100 todo culto e vir dar R$100. Mas eu posso pegar R$100 e dividir pela quantidade de culto, e todo culto eu tenho que trazer. Sabe, são formas de você administrar o que chega nas suas mãos, e uma forma de você estar sempre ofertando. Nem sempre, de repente, você vai ter um montante. Mas sabe quando você consegue dividir aquilo que chega nas suas mãos? Até nisso, o princípio, você está sempre sendo abençoado. Amém? Então, se você trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode, se você congrega conosco aqui, você pode estar dizimando aqui. Se você congrega em outro local, você vai dizimar onde você é alimentado, mas você pode estar ofertando aqui conosco. Então, aí na sua cadeira, como eu falei, tem aí um QR Code que você pode fazer a leitura. Se por algum motivo esse QR Code falhar, lá atrás tem um papelzinho lá atualizado. Em breve nós vamos estar trocando as nossas cadeiras para uma cadeira acolchoada top. E você vai ser um ofertante dela. Olha que beleza. Amém. Não é? Então você pode estender sua mão para cá. Pai, nós te damos graça e nós declaramos a provisão sobre a vida dos nossos irmãos. Cremos que vai ser, Pai, poderoso. Já declaramos uma semana que eles vão ser surpreendidos pelo Senhor, por causa daquilo que eles colocaram no coração dele com alegria de trazer essa casa. E eles vão ver respostas sobrenaturais sobre aquilo que eles têm plantado nesse lugar. E nós criamos, Pai, nessa colheita poderosa sobre a vida deles, em nome de Jesus. Você pode trazer, fica à vontade. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando. A irmã foi rápida, eu nem dizimei. Pera aí, eu estou terminando o meu aqui, que foi mais rápido do que eu. Ai, meu pai. Enquanto eu passo aqui, deixa eu voltar aqui. Foi rápido, foi? Deve ser isso. Então vamos lá, meus irmãos. A gente tem as nossas redes sociais que você pode estar acompanhando tudo aquilo que é feito nessa igreja. Então você pode estar lá pelo Instagram, pelo YouTube. Você pode estar acompanhando tudo aquilo que nós temos colocado como divulgação. Sabe, essa ministração vai estar daqui a pouco lá no YouTube. E a gente pode estar ouvindo ela novamente. Você pode compartilhar com outras pessoas. Lá no Instagram também você pode estar, da mesma forma, compartilhando as fotos. Para que outras pessoas podem ser alcançadas. É uma ferramenta poderosa, meu irmão. Nós temos uma visualização no Instagram dessa igreja de mais ou menos 29 mil visualizações mês. É muita coisa, né? Imagina quantas pessoas têm sido alcançadas aí quando você compartilha. Parece besteira, mas é uma forma também de evangelizar. Amém? Dia 18 também nós vamos ter um evangelismo da escola de missões aqui.
A escola de missões vai estar fazendo evangelismo aqui no bairro e aí vai usar a igreja como base para estar fazendo esse evangelismo. Então nós vamos estar aqui recebendo eles. Creio que a gente vai poder preparar aqui um café, um lanche para poder receber eles aqui, para aquilo que eles vão estar saindo para fazer como atividade da escola de missões, mas nós vamos ser abençoados e vamos estar abençoando eles também. Amém? E de noite vamos ter um culto poderoso dos homens. Então fique em pé aí, dá um abraço em alguém, que você possa ter uma semana abençoada. E quinta-feira, às 20 horas, estamos aqui de novo com um culto poderoso. Amém?